Foi. Vamos começar o último momento, né? A última sessão de discussão. Não está saindo, tá? Eu vou chamar aqui para o tablado para falar de portas abertas, residências, mobilidade e relações com o entorno. Gustavo Ferro, da Fósforos, São Paulo. Elaine Arruda, do Ateliê do Porto de Belém. Tainá Azeredo, da Casa Tomada, São Paulo. Francisca Caporale, do Jaca, de Belo Horizonte. E o Nadan Guerra, de Terra Una, Liberdade, Minas Gerais. Eu posso começar? Pode começar. Posso. Eu preciso do projetor. Da imagem. Fabiana, Bom, mas eu posso começar me apresentando. Primeiro, queria agradecer a Fabiana e toda a coordenação aí do Circuito Cidades da Obra pelo convite. Originalmente, o convite foi feito a Maria Monteiro, que é a diretora do Fósforos, e eu estou aqui como representante do Fósforos. Eu sou coordenador do espaço, junto com a Maria. E, bom, eu vou me apresentar primeiro, de onde eu vim. Eu sou formado em Artes Visuais no Centro Universitário Belas Artes, São Paulo. E, em 2007, eu idealizei um espaço chamado Beco da Arte, que originalmente ele teve início fazendo exposições minhas e de colegas na minha própria casa. E depois de um ano de atividade, esse espaço ele mudou para o porão de uma casa de um vizinho, onde a gente continuou, porque era um grupo de pessoas, a gente continuou fazendo exposições, encontros, debates. Chegamos a organizar também uma residência, mas tudo de forma muito experimental, assim, porque se for falar de formação, eu considero que a universidade, sim, foi minha formação, mas o Beco da Arte também foi uma formação para um grupo de jovens artistas que estavam ali fazendo as coisas por conta própria. E isso surgiu, foi na Vila Mariana, num contexto onde espaços estavam emergindo, né, nascendo, em 2007. Bom, o Beco ele teve em atividade até 2010, e em 2011 eu conheci a Maria e o Fósforos, que ainda não era o Fósforos, porque o projeto ele começou sem meta, sem objetivo, ele começou muito do fazer, né? Então, no imóvel onde tem o Fósforos, existem 3 projetos hoje, que é a Casa Juice, o Fósforos e a Sé. A Casa Juice é um centro de pesquisa de figurino vintage, que eles hoje têm mais de 30 mil peças, que é exclusivamente para locação e pesquisa. E a Simone Pokrop e o Júnior Guarnieri, que são os sócios desse negócio, eles tinham também um brechó que ficava nos Jardins, em São Paulo, e ela queria mudar o foco dela, ela queria ir para o centro de São Paulo. E ela encontrou um imóvel que estava em desuso há 7 anos, que é um casarão de 1890, localizado na primeira rua da cidade de São Paulo, que hoje é chamada Roberto Simonsen, que fica ao lado do pátio do colégio, onde a cidade foi fundada. E esse casarão ele tem 1.000 metros quadrados, e a Simone, quando foi locar esse imóvel, pensou: nossa, esse lugar é incrível, mas eu não tenho condições de ocupar esse espaço sozinha. E aí ela convidou a Maria Monteiro para pensar alguma coisa para criar um lugar. E
Aí eu já gostaria de mostrar aqui, se pudesse apagar um pouco essas luzes, por gentileza. E então, pode passar para o próximo, por favor. Esse móvel central é onde tem a Casa Juízo Fósforos. Hoje, no andar de cima é o acervo e a Sé, que é uma galeria comercial, e no andar de baixo, basicamente, é o Fósforos. E também tem um brechó, que eles vendem algumas roupas. Então, assim, existe toda uma questão de habitar o centro de São Paulo. E hoje em dia, nos últimos anos, tem crescido muito a procura de artistas e de agentes culturais para ocupar essa região da cidade, né? E só essa escolha assim de ocupar esse lugar já é um embate assim cotidiano. E essa daí era a casa quando ela foi encontrada, né? E a primeira exposição que teve, a Maria convidou alguns artistas e alguns desses artistas convidaram outros, e as primeiras reuniões foram feitas assim nesse contexto, né, de uma casa que estava em obras. Então existiam muitos arquivos originais do cartório, que ali antes era um cartório, não sei se eu cheguei a falar. Então muitos artistas trabalharam com coisas encontradas nesse próprio contexto, né? Pode. Então, isso foi uma ação em grupo, foi uma espécie de happening, onde esse teto de gesso, ele foi quebrado para a gente poder visualizar a estrutura, né, a arquitetura da casa em si. E esse é o primeiro trabalho que foi feito no Fósforos, que é da Maria, que é artista, gestora, produtora, etc. E curadora, e agora galerista também. E é um trabalho onde ela juntou todos esses cacos do teto, ensacou isso com uma etiqueta escrito leve. E as pessoas podiam, de fato, carregar isso consigo, assim, como um souvenir assim, da exposição. Desde 2011 também tinha uma sala que era ocupada pelo artista carioca Daniel Murgel. Ele ficou lá com o ateliê durante 2 anos e pagava um aluguel por esse espaço. E assim, todo o gasto da casa ela era dividido entre a Simone Júnior e a Maria, né? E aí tinha mais o aluguel do Daniel. E a casa tem certas peculiaridades, né? Por exemplo, esse buraco tem uma portinhola que dá para um fosso de ventilação. Que estava nesse estado assim, e o Daniel Murgel, durante esse tempo que ele teve ateliê lá, ele começou a ocupar esse espaço e a transformar esse espaço. E ele criou um trabalho que ele intitulou de Lugar Nenhum. E isso continua na casa até hoje, né? Assim, essa ação que ele fez lá continua acontecendo. Então, tem uma série de trabalhos que acontecem na casa que não necessariamente ficam num período de uma exposição, né? Eles, às vezes, por exemplo, há 3 anos lá. Eu fiz um trabalho que ficou 1 ano e meio e as exposições trocavam e o trabalho continuava lá porque era uma intervenção diretamente na arquitetura. E pode passar. Aí tem esse a gente chama de buraco, que agora até a gente está fazendo uns projetos de convidar alguns artistas para ocupar esse espaço com curadoria do Wallace Matsuko. E também é um trabalho da Maria, então só para mostrar como que é esse lugar. Aí a primeira exposição que teve, que reuniu uns 20 artistas, chamou pré-nome, porque não havia um nome ainda, né? Então eu vejo assim o Fósforos com esse diferencial, porque ele brotou que veio totalmente da experiência, né? Assim, veio do fazer, do questionar o que é esse lugar, para que ele é e o que a gente vai fazer aqui. E sempre teve uma preocupação grande assim nos eventos de celebração, não de abertura, mas com a coisa da comida, né? De ter esse ritual da comida.
E essa primeira exposição, a Casa Juice, que é o centro de figurino, ainda não tinha ocupado, né, o espaço. Então, a gente ocupou os 2 andares da casa. Aí era um outro espaço que também era uma espécie de fosso de ventilação, só tinha essa janela que dava acesso a ele, e acaba virando tipo um depósito, né, um lugar bem banal, assim. E teve uma exposição que chamou Em Aberto, aí acho que tem tudo a ver com o título dessa mesa invisível, que é... Teve algumas propostas de trabalho e o Rodrigo Bueno foi convidado para fazer uma abertura dessa janela aqui, transformar isso numa porta e criar um espaço onde era um espaço ocioso, né? Próximo, por favor. Então, ele trabalha com objetos recuperados e jardim e cozinha. E aí, próximo, por favor. Aí ele trabalhando e o outro. E aí é o jardim, né? Que é um trabalho também em processo. O título é Jardim, Cozinha, Obra, e ele está lá em atividade, é usado diariamente. Aí, a residência, né? Como começou a coisa das residências lá no Fósforos. Foi em 2012, teve um primeiro edital do PROAC, né? Destinado a espaços independentes. E aí a gente foi contemplado nesse projeto que dava R$50 mil para a produção de um projeto. E aí teve... Peraí, volta ainda. Aí o João Maciel teve um programa foi um ciclo de 3 residências. O primeiro foi o João Maciel, que foi convidado pela Maria, e ele morou no Fósforos. Então, o trabalho dele consistiu em construir uma cabana dentro do lugar, e como não tinha luz no teto, né, não tinha um sistema de eletricidade, ele criou luz nas próprias esculturas, porque ele tinha que ficar lá de noite. Então, ele acabou criando mobiliários que eram funcionais também, assim, para o dia a dia dele ali. Foram 2 meses de ocupação. E aí, no final da residência, teve uma exposição que foi fruto de uma parceria entre o Fósforos e a Galeria Jaqueline Martins, onde a Maria fez a curadoria de artistas representados pela galeria, junto com outros artistas que ela convidou. E aí foi proposto ao João Maciel, em residência, para fazer o mobiliário dessa exposição. E esse mobiliário ele é usado hoje em dia também nas exposições que procedem essa, né? Então, essa mesa, por exemplo, aqui é o trabalho do Dinilson Júnior, que, por sinal, foi a última exposição dele antes de falecer, foi no Fósforos. A Marta Araújo, ali na parede, e Daniel Nogueira, ali aquela madeira com luz, Gastão de Magalhães, ali aquelas fotos, Daniel Murgel aqui. E o trabalho do João era construir esse mobiliário. O próximo outro. E aqui também, nessa mesma exposição, era um trabalho do Edwin Sanches, um artista colombiano, e o João também construiu essa espécie de estofado, né? E tudo são materiais que ele ia recuperando no entorno urbano ali do Fósforos, do centro. Aí, o segundo ciclo de residência foi uma gestora convidada, que é a Marina Reis Franco, ela gesta um espaço que chama Laene, em Buenos Aires, mas ela é porto-riquenha. E aí ela trouxe uma exposição com ela que tinha a ver com um poeta concreto porto-riquenho chamado Esteban Baldés. E apresentou essa pesquisa dela aqui, e fez falas também. E foi super importante assim para a gente ter um olhar de fora de como trazendo experiências dela, né, de gestão para o nosso espaço. Próximo. E aqui junto com ela o Pontogor, também aqui do Rio de Janeiro, foi selecionado por um edital que só selecionava artistas residentes em São Paulo. E aí ele fez também uma série de performances, ele instalou o estúdio dele lá no Fósforos e produziu instalações e trabalhos que tinham a ver também com objetos que foram encontrados ali na própria casa ou então nos arredores. O próximo, por favor. E
depois teve um edital aberto, um segundo edital, que era para selecionar um artista do território nacional. E aí foi o Cristiano Lenhard, que fez uma residência de 2 meses também, e foram 45 dias de residência e o tempo restante foi de exposição. Mas durante esse tempo de exposição, não é que acabou a residência, ele continuava produzindo. Então, por exemplo, nessa sala tinha um trabalho, mas que no final da exposição, passa, por favor, já a coisa já andava, assim. Então, era uma exposição que recebia novos trabalhos e estava em adaptação. Aí, eu acho que pode acender a luz agora, gentileza. Ele começou a fazer isso com uma televisão lá no Brasil. É. Ele é meio um residente da Redondeza. É. E aí, coisas que eu queria pontuar, assim, que eu acho interessante. No centro de São Paulo existem alguns espaços autônomos, né? E assim, eu vejo esse projeto aqui como um mini artéria, assim, né? Que o artéria tem uma ambição mais nacional. E o Circuito Centro é um projeto que foi organizado entre os espaços autônomos do centro da cidade de São Paulo, e que começaram a partir de encontros, falando, a gente tem que se articular, a gente tem que fazer alguma coisa. E a maior necessidade que a gente percebeu era criar um mapa que fosse um roteiro que ligasse um espaço ao outro, né? E também comunicasse outras coisas interessantes que tem nas redondezas ali, como restaurantes e outros centros culturais. Então, isso daqui é super fresco, assim, foi lançado, sei lá, fazem 2 semanas, e assim, a gente rateou o preço e é a criação de uma rede, né? Como artéria, assim, é uma rede que funciona de outra forma. E aí, eu queria falar também da seleção do fósforo sobre o outro edital do PROAC, que ano passado abriu o segundo edital, né, do PROAC, destinado a espaços independentes. E o avanço que eles tiveram foi de dar uma premiação de R$70 mil. E que parece muito, mas para cobrir os gastos estruturais, assim, de uma casa de 1.000 metros quadrados, assim, até apertado. Né, só o aluguel ali de fósforos da casa é R$ 7.500. Então, é uma batalha diária, assim, para manter o projeto em pé. E, por exemplo, a Maria, nos primeiros 2 anos do projeto, até agora há pouco, ela fazia outros trabalhos por fora, né, de produção, de exposições e tal, para bancar o projeto. Então, era uma coisa totalmente independente nesse sentido de uma verba totalmente particular, né, investindo fomentando essa ação aí. E aí a gente foi contemplado já deu tempo, né? Tá, só rapidinho, vou comentar que o edital, o fósforo ser contemplado novamente pelo PROAC, e está com o edital aberto, então dessa vez vão ser 4 artistas selecionados para fazer a residência ao mesmo tempo, diferente da última versão do projeto. E esse edital vai contemplar 4 artistas, sendo que 2 tem uma relação com o entorno urbano ali do contexto do centro histórico, e os outros 2 têm que ter uma relação com moda nas suas pesquisas para ter uma interação maior até com o acervo da Casa Juiz, que divide o imóvel. E, bom, é isso. Eu posso falar, eu preciso trocar de nada. Você troca de lugar comigo? Para eu poder ficar vendo o PowerPoint. Eu vou chamar também. Eu sou Francisca Caporali, do Jaca. Não, Coparali, sei lá. E eu preciso da minha personal assistant do PowerPoint, que é a Joana, que é outra coordenadora do Jaca. Que eu preparei, porque a mesa era sobre o entorno, né? Eu preparei um PowerPoint bem salgado, mas que vai ser rapidinho, e aí por isso que eu vou chamar ela, para não ficar muda, ela sabe quando mudar.
O Jaca foi aberto como espaço em 2010, né, ele é extensão de um interesse e uma prática artística minha, que trabalhava com coletivo e como trabalhar, maneiras de trabalhar com outros artistas e o território, né? Então, ele foi escolhido para acontecer no Jardim Canadá, por uma, assim, bem racional, né? Abriram o Jaca junto comigo 2 outras pessoas, um que hoje é galerista e um administrador, né? E a gente pensou bastante assim, qual era o lugar que a gente queria trabalhar em Belo Horizonte. E a gente escolheu o Jardim Canadá, que é esse bairro que fica a 12 quilômetros do centro de Belo Horizonte. E a gente escolheu porque o bairro apresentava questões muito interessantes para serem trabalhadas, assim. E ele vivia um momento já, a gente detectou em 2008, de transformação muito grande, né? Então, ele tem limites, fronteiras super bem traçadas. Uma é a mineração, né? Uma mina, que é Capão Xavier. A outra é a rodovia BR-040 e a outra é um parque estadual, o Parque Estadual do Rola Moça, né? Ele foi um plano de 1950, né, como um traçado urbano que ainda é respeitado, mas fracassou assim, a tentativa de ocupação, e ele foi sendo ocupado informalmente mais na década de 80. Né? Então, esse é o bairro quando a gente chegou. Ele quase não tinha asfalto, ainda não tinha esgoto, ainda não tem em grande parte do bairro, mas tem o esgoto, mas não pode ligar o esgoto no esgoto e tal. E desde o começo, o Jaca, a gente escolheu o programa de residência, que é uma das outras palavras dessa mesa, como uma estratégia de se conectar, né, com esse lugar. Então, qual que é a melhor maneira da gente estabelecer conexão com as pessoas que moram aqui? Né? Morando aqui também. Então, só que a gente coloca os artistas para morar. Então, desde 2010, a gente recebe artistas internacionais, nacionais e de Belo Horizonte. No começo, os artistas de Belo Horizonte viviam esse deslocamento, né? A gente nunca tinha pensado na vivência deles, na residência deles no local, e nem eles, né? Até que chegou uma hora que um artista que foi selecionado como de Belo Horizonte, na verdade era de Ibirité, que é uma cidade, outra cidade metropolitana, e ele falou: eu quero morar no Jaca. E, gente, tá bom, então você vai morar no Jaca. E a outra artista também de Belo Horizonte, mas então, por que eu não vou morar no Jaca? Então, ela também foi morar no Jaca. E, desde então, os artistas de Belo Horizonte têm optado por estar lá, né? Então, esse é um lugar bem estranho, assim, que ainda tem características rurais, mas urbano, industrial. Essa era a rua do primeiro Jaca, e agora o Jaca atravessando a rua. Esse é o Jaca atual. A gente sabia que o lugar ia causar essa situação de que a gente não ia poder mais pagar o aluguel, né? A gente sabia que a gente estava indo para um lugar da gentrificação e da especulação. Então, não foi novidade quando o primeiro galpão foi renegociado de 4 mil para 16 mil, né? E aí a gente falou tchau. E aí a gente foi para esse lugar, que também é muito mais do que a gente pode pagar, e é incrível, e a gente queria muito ficar lá, mas impossível. A gente também foi vendo que essa vontade que a gente tinha que os artistas se conectassem com outros lugares, outras organizações, lugares do bairro, aconteceu. Então, também a gente foi desapegando do nosso lugar, a gente foi entendendo que a gente precisa de um lugar muito menos do que antes a gente precisava, porque todas as atividades eram centradas nesse lugar. E aí a gente está preparando para fazer uma transição ainda assim, pensando possibilidades, né, em como a gente encolher esse gasto mensal que é muito grande para a gente. Aí vários artistas que antes ainda tinham essa demanda da galeria, desde o primeiro ano, o Jaca não faz exposições no local, um pouco como uma
forçação para que as pessoas da cidade entendessem o lugar como um centro de produção, que era o que a gente queria ser, né? E a primeira reação era assim: o que está mostrando na sua galeria? Né? Eu não queria que fosse nossa, eu queria que fosse entendido como um lugar da cidade e não era uma galeria. Né? Então, como que as pessoas entenderiam isso se os artistas que chegavam ali demandavam uma exposição e transformavam o espaço numa galeria expositiva, sempre nos final de todas as residências, né? E a gente começou a forçar que eles fossem para fora. E também eu acho que os artistas que aplicam agora, a gente sempre trabalha com edital, e aí vai muito na demanda, depende da quantidade de verba que a gente tem para cada ano, né? Ou nenhuma verba, né? Da Fabiana foi, por exemplo, um artista que veio sem nenhuma verba. E é isso. Então, assim, chegamos no momento em que a gente consegue desapegar do nosso lugar para tentar viver mais o território do Jardim Canadá e também tentando estabelecer uma metodologia de como criar esses momentos de convívio e de criação em outros territórios. Então, ano passado, a gente fez um projeto em Salvador e em Belém. E esse ano a gente começa um projeto, começa e provavelmente termina esse ano ainda, um projeto com uma instituição local de Belo Horizonte, que é o Palácio das Artes. Então, a partir de hoje chega o primeiro residente desse projeto, que é o Jaca Praça 7. Né? Então, aí várias outras atividades que a residência começou e foi desdobrando em vários projetos que existiam em paralelo à residência, mas que hoje em dia são muito misturados. Então, a gente tem a questão do resíduo, a madeira das indústrias do bairro, e aí a gente começou um projeto de extensão junto com a Escola de Arquitetura da UFMG, e de intervenção no espaço urbano do bairro. Então, a gente fez ponto de ônibus, os artistas fizeram cinema. É um bairro que tudo pode, tudo que quiser fazer, ainda, né? A gente sabe que uma hora vai chegar o momento das regras serem aplicadas para o bairro, mas ainda para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque a gente pode tudo, e para o mal, porque as pessoas têm que conviver com um lugar que não tem regras, as pessoas que moram ali. A gente pode fazer tudo. Então, a gente já... Né, chama o trator que está trabalhando na rua do lado para escavar essa montanha, a gente fazer o cinema. Ainda é bem fácil de realizar as coisas. Né? O Deus, acho que pode dar uma acelerada, que eu acho que o meu tempo deve estar acabando. Né? Pode... Então, só para finalizar, esse ano a gente começa realmente assim, tentar entender um contexto que ainda a gente é muito familiar, né, que é Belo Horizonte, e no centro de Belo Horizonte é um espaço em cima do ex-Instituto Moreira Salles, hoje em dia conhecido como Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, e a gente vai receber 9 artistas e 3 pesquisadores nesse ano. Obrigada. Eu sou Tainá, da Casa Tomada. Desculpa, assim, a primeira coisa, perdão pela... Minha voz não é essa. Isso chama esbórnia. Não, isso chama ar-condicionado. Então, assim, se ficar difícil de entender, eu repito o que eu estou falando, tá? Eu vou me esforçar. Sim, eu pensei em como apresentar a casa em 10 minutos. Realmente era quase uma missão impossível, assim. Então, eu sugiro que depois, se vocês quiserem saber mais sobre os programas, até acho que grande parte das pessoas que estão aqui já conhecem o programa da casa. Então, se vocês quiserem tomar conhecimento maior sobre os programas, convido vocês a entrarem no site ou mandar um e-mail para mim, qualquer coisa. Bom, essa é a Casa Tomada.
A Casa Tomada, ela fica em São Paulo, no bairro da Aclimação. A Aclimação é um bairro que também não tem muita coisa em volta, assim, ligada às artes. É um bairro bem central, mas um pouco esquecido, que, enfim, tem alguns pontos de cultura, mas, assim, são poucos. Então, a casa foi fundada em 2009 por mim e pela Teresa Farcas, que trabalhou na Casa Tomada até 2012. E, bom, dentro do programa, guardem essa imagem aí que eu vou falar desse programa mais tarde. Mais tarde, daqui a 2 minutos. Bom, a casa, ela foi criada inicialmente com um programa que depois virou nosso programa de residência artística, mas que no começo a gente não sabia que seria um programa de residência artística, que se chamava Ateliê Aberto, por uma grande coincidência de nomes. Muitas vezes confundem a gente por conta do programa do Ateliê Aberto. O Ateliê Aberto era, a princípio, um espaço que reunisse artistas em torno, enfim, de um mesmo espaço, que reunisse artistas de diferentes áreas para trabalharem juntos, para formatarem uma exposição final que seria apresentada dentro da própria casa. O programa de residência, assim como todos os outros programas da casa, eles acabam se transformando muito em função do que a gente recebe de retorno dos próprios participantes. Então, o formato que começou o Ateliê Aberto não é o formato de residência que a gente tem hoje, apesar de seguir com o mesmo nome. Pode ir passando assim. Então, essas próximas imagens que vêm são imagens do processo de residência. A residência ela costumava acontecer 2 vezes por ano. É um edital aberto a qualquer artista de qualquer área, de qualquer país, que se inscrevem para passar 3 meses na Casa Tomada. E, ao final desses 3 meses, durante os 3 meses, eles recebem visitas de várias pessoas que acompanham o trabalho dos artistas. E, ao final, desculpa, não são só artistas, é a residência para artistas e pesquisadores. Então, ao final, a gente abre a casa, essa é uma das aberturas da casa, para receber o público, para apresentar o que quer que seja, não mais uma exposição final. Então, se existe um trabalho para ser apresentado, é apresentado um trabalho, senão eles pensam outros formatos de apresentação. Ao final também é lançada uma publicação, todas as publicações da casa estão ali na mesinha, então dá para olhar. As convivências são as publicações que dizem respeito aos programas de residência. Então, em números, rapidamente, a Casa Tomada, depois tem 5 anos agora, a gente já fez 9 programas de residência, sendo 7 ateliês abertos e 2 programas de residência em parcerias internacionais. Uma com a Delfina Foundation em Londres e outro com a Fresh Milk de Barbados. Fora esse programa de residência, que ocupou o maior tempo da Casa Tomada, então a Casa Tomada, no fim, é reconhecida como um programa de residência, a gente tem diversos outros programas. Todos os programas são baseados numa ideia de reunir artistas em torno de uma discussão, aproximar artistas de diferentes áreas ou de diferentes turmas, ou com diferentes bagagens para que aconteça essa troca dentro da casa, e aproximar também outros espaços, outras iniciativas através dos programas. Então, a gente tem outros programas na casa que foram feitos mais ou menos 4 edições de cada, porque no primeiro ano a gente só teve a residência e depois os outros 4 anos fomos enfim, fazendo esses outros programas, que, então, a Casa Recebe, que inclusive foi criada em função do Beco da Arte, de onde veio o Gustavo, porque eles tinham acabado de sair, né, de ter que sair desse porão onde eles estavam. Então, a gente pensou num projeto que eles eram muito próximos da casa naquela época, então era um projeto um pouco para aproximar
as duas iniciativas e aproveitado o fato de que eles estavam sem o espaço para ocupar o espaço da casa, que é aquela vitrine que vocês viram na primeira imagem. Então, a Casa Recebe é um projeto que recebe outras iniciativas para ocuparem esse espaço da vitrine, que é também uma forma de aproximar as pessoas do bairro da Casa Tomada, porque as pessoas mesmo, é muito difícil trazer as pessoas do bairro para dentro da casa, apesar da gente deixar muitas vezes as portas abertas e fazer esse convite pelo bairro. Então, essa é uma forma de aproximá-los. Aquela imagem lá foi feita com a Tattoo Projects, que era um outro programa de Amsterdã, que também é parceiro da casa. Este deve ser o lugar. Se você estivesse na calçada, numa bola branca que estava desenhada no chão e olhasse para cá, eles fizeram o mesmo lá na Tattoo Projects. Os olhares cruzavam no céu no ângulo de 45 graus, então era uma forma de observar Amsterdã da frente da Casa Tomada. Bom, esse é o programa Casa Recebe. Por conta também de uma ação que o Beco da Arte fez na Casa Tomada, que foi ao final, na finalização do programa Casa Recebe, a gente abriu a casa com uma pequena feira de publicações. Eles já produziam muitas publicações e tinham muitos amigos que também estavam fazendo isso. Então, a gente abriu a casa para fazer essa pequena feira e a gente percebeu que faltava um espaço onde a gente pudesse pesquisar essas publicações, onde a gente pudesse colecionar ou montar um acervo disso. Então, a Casa Tomada criou o acervo de publicações a partir desse encontro com os meninos. A gente já fazia algumas publicações também. Então, foi criado um acervo de publicações, que é um acervo aberto para pesquisa, que conta, eu não sei em números agora quantos títulos, mas tem bastante coisa, e a gente sempre recebe isso. Para ativar o acervo, a gente criou um outro programa, que é a Casa Visita, no qual anualmente a gente convida um artista ou um curador, um pesquisador que pesquise sobre publicações e que faça as publicações circularem, que não fiquem só dentro da Casa Tomada. Então, a gente está na 4ª edição desse programa. Junto com a circulação vai também uma série de workshops, palestras, enfim, coisas ligadas a esse programa. Esse ano, o Fábio Moraes e a Maíra Dietrich fizeram uma seleção que, ao invés de circular o acervo está circulando pelo correio através de xerox. Ali vocês também conseguem ver essas publicações, vão ser 6 números lançados até o fim, agora por enquanto tem 3. Tem um outro programa da casa, que é o ciclo de portfólios. Eu estou falando assim meio rapidinho, só para ter uma ideia. Pode ir passando. Isso ainda é das apresentações do ciclo do Ateliê Aberto. O ciclo de portfólios, que acontece agora, para quem estiver em São Paulo, nas duas últimas quintas de abril e 2 primeiras quintas de maio, que a gente recebe artistas que nesse ano foram inscritos, que se inscreveram para apresentarem seus portfólios, numa conversa bem informal entre público e artistas, numa forma também de aproximar os artistas de diferentes turmas atuantes em São Paulo, num programa aberto da casa. Então, todos eles têm um pouco essa característica de aproximar as pessoas. Fora isso, a Casa Tomada também, ao final, sempre faz publicações que dizem... Esse é o ciclo de portfólios que está acontecendo aí. Publicações que dizem respeito aos programas ou que dizem respeito, enfim, a um artista específico que tenha feito um programa na Casa Tomada. Enfim. Eu acho que eu já estou chegando ao fim. E aí, no fim, assim, toda vez que eu apresento o programa da casa e falo, foram 4 edições de não sei o quê, 4 de não sei o quê, 7 residências, 2 internacionais, né? Todo mundo pergunta, nossa, como vocês se mantêm, né? E essa sempre vem a pergunta. Eu, inclusive, já incluí a pergunta na minha própria fala, assim, falar, agora vocês devem estar se perguntando como a gente se mantém. E, no fim, assim,
eu ia trazer um orçamento, uma tabela aqui, mas eu achei que ia ficar meio com cara de aula de economia, resolvi, enfim, só falar os números, que é para também expor, porque eu acho que é importante. A gente nunca sabe os números. A gente sempre fala, não tem, e não sabe o que é. E, no fim, assim, a Casa Tomada, depois de ter tentado 3 vezes entrar na Lei Rouanet e ter sido negada, porque, afinal, a gente não é um programa de exposição e eles a gente não se encaixa em nenhum lugar, a gente resolveu criar um programa que chama Amigos da Casa, que é um programa de financiamento. As pessoas pagam cotas e os artistas doam trabalhos. São 4 artistas convidados por ano. Cada artista faz uma edição diferente da outra, então as cotas variam entre R$150 e R$3.000. Ao final, esse valor, se a gente tivesse todos os amigos da casa, dá R$140 mil, que é o que a casa precisa para sobreviver durante um ano, fazendo um programa de residência e os outros 3 programas que foram citados. E só do programa de residência são R$70 mil, sem contar passagens, mas contando um FII para o artista e, enfim, o espaço de trabalho e todo o resto do programa. Depois, mais ou menos R$50 mil são destinados à equipe, que é bem pequena, na verdade são 3 pessoas, mais uma designer que trabalha eventualmente na casa. E, enfim, o que sobra a gente faz publicação, faz outras coisas e tal. Até hoje a gente não conseguiu todos os amigos da casa, a gente nunca teve R$140 mil, mas a gente sempre fez todos os programas. Então, a verdade se a gente tem dinheiro, a gente paga bem e paga os artistas e faz da forma que seria o ideal. Quando a gente não tem, a gente não se paga e faz tudo assim e as pessoas apoiam, porque no final tá todo mundo junto, né? Enfim, eu acho que essa coisa de funcionar em parceria, claro que a gente precisa do dinheiro, que todo mundo precisa, e se eu tiver e puder pagar o seu espaço para ocupar e tal, é sempre importante. Mas na medida em que a gente funciona em parceria, a gente se ajuda também a crescer um pouco e a se amparar, né? Então, se eu tenho um espaço parceiro, é quase como se ele não me deixasse desistir quando eu não tenho dinheiro, sabe? Então, bom, é isso. Acho que já acabou o meu tempo. Bom, boa tarde. Meu nome é Elaine, eu venho representando o Ateliê do Porto, que fica em Belém. O Ateliê do Porto ele surgiu em 2011, então ele tem pouco tempo, né, de vida, ele está engatinhando, e ele fica... Só um minutinho. Bota essa foto da fachada, essa terceira foto. Bom, ele fica num bairro chamado Cidade Velha, lá em Belém, numa área que é uma zona de fronteira, assim, entre o Porto do Sal, que é uma espécie de Cracolândia, que tem muito tráfico de drogas, circulação de prostituição, né? É uma área de porto, então tem circulação de pessoas, e é uma área que conecta Belém com as ilhas, né? Porque Belém é uma cidade que é rodeada por um rio, né, que é o Rio Guamá, e em volta da cidade tem muitas ilhas, muitas comunidades ribeirinhas, e o Porto do Sal é um lugar que recebe essas pessoas, que estão meio isoladas ali na floresta, vivendo na beira do rio, pescando, essas coisas. E o ateliê, eu queria que você botasse essa aqui, isso, nossa fachada. Lá no fundo é o Porto do Sal, é o mercado do Porto do Sal, certo? Que é justamente onde tem essa circulação de pessoas, enfim. E o ateliê é essa Casa Azul, que fica no bairro da Cidade Velha, que é um bairro meio decadente, assim, que já foi um lugar de pessoas, de famílias burguesas, na época da Belle Époque, e agora é aquele centro meio decadente, com uma população idosa, enfim. Então, é um contexto interessante, é um contexto que acaba alimentando muito a produção de todos os artistas que produzem lá. No começo, era eu e o Armando Sobral,
e a gente decidiu montar o ateliê porque Belém é uma cidade que não tem circuito de arte, não tem galeria, então tudo está muito dependente das instituições. E a gente trabalhava nas instituições, assim. Na verdade, a gente se conheceu no ateliê da Fundação Corro Velho, que é uma espécie de SESC, que tinha um ateliê de gravura. E o Armando tinha chegado de São Paulo e tinha montado o ateliê Piratininga, que fica lá na Vila Madalena, e com gás para continuar com esse projeto em Belém. Então, ele reestruturou o ateliê de gravura da Fundação Corro Velho. Nessa, a gente se conheceu, aprendi a fazer gravura com ele. Enfim, eu tinha 17 anos. E aí a gente começou a trabalhar junto, comecei a dar aula no Curro, e ele acabou formando uma geração de novos artistas, assim, que trabalhavam com isso. Mas com o tempo a gente se desgostou, porque, como outras pessoas falaram aqui, os projetos não deram continuidade nas instituições públicas, e a gente começou a sentir necessidade de ter autonomia para mostrar o nosso trabalho. Então, a gente resolveu montar o ateliê, que era um espaço para a gente trabalhar, porque a gravura ela acaba dependendo desse espaço físico, né? Você precisa ter uma prensa, você precisa ter, sei lá, uma estrutura mínima física para produzir. Então, acaba sendo muito comum as pessoas que trabalham com gravura terem espaços coletivos. E, em função do contexto da cidade, dessa escassez mesmo de circuito, enfim, a gente decidiu abrir uma galeria dentro do ateliê, que, na verdade, sei lá, é um espaço para a gente mostrar a nossa produção, a produção de outros artistas de lá também, tipo Armando Queiroz, Alexandre Siqueira, Pablo Monfarrege, enfim. E aí tem uma foto aí da galeria. Isso foi uma espécie de feira que a gente faz de vez em quando, né, para manutenção do espaço. E aí as pessoas vão, a gente faz música, são eventos, na verdade, né? Acaba que é um espaço de trabalho que a gente faz uma festa e chama as pessoas, e tem bebida, acaba sendo uma espécie de ateliê, bar, loja, tudo junto. Tudo bem informal, como é a cidade, eu acho que é muito a cara da cidade, assim. Durante muito tempo também a Veronique Isabelle, que é uma artista canadense, trabalhou com a gente. Ela acabou sendo uma artista residente fixa, porque o Armando ele tinha uma espécie de contato com o Angram no Canadá e eles fizeram vários projetos em parceria com Belém, né? O Angram com o IAP, que é um Instituto de Arte do Pará. Então, a gente acabou recebendo muitos artistas canadenses. E a Veronique, que é esse trabalho dela, enfim, essa é a Veronique, de costa para vocês. Então, a Veronique se apaixonou por Belém e fez mestrado lá em antropologia, agora ela está fazendo doutorado lá em antropologia. E a pesquisa dela foi sobre o Porto do Sal. Então, aquele contexto, como eu falei para vocês, ele acabou instigando e motivando muito a produção das pessoas que circularam por ali. Ela convidou um pintor de letras de barco chamado Luiz Júnior para fazer um abecedário. E agora ele é um ateliê que está lá, ele é um artista que está lá no ateliê, que, enfim, tem um trabalho na galeria com a gente. O meu trabalho mesmo, ele está muito vinculado àquele lugar, porque eu faço gravuras em grande escala. Então, eu comecei fazendo no ateliê normal e não foi suficiente, assim, eu acho que eu tinha uma necessidade de partir para a grande escala pela minha relação com a paisagem amazônica, enfim, com aquele contexto, com aquele território. Aí eu comecei a trabalhar nas metalúrgicas navais, que ficam lá, essas são as fotos da fábrica, e passei a incorporar assim, o maquinário da metalúrgica, as ferramentas, machados, ponteiras, e passei a imprimir o meu trabalho na calandra, que é uma espécie de prensa para fazer tubos de metal. E essa fábrica ela fica a 2 quarteirões do ateliê, então acabou sendo, para mim, uma extensão do ateliê. O ateliê, hoje em dia, para mim, é só um lugar de encontros e trocas, onde a gente recebe, sei lá, artistas, pessoas que querem conhecer o trabalho, enfim. Mas o meu lugar de produção é a metalúrgica e, enfim. Eu estou fazendo mestrado na ECA, em Poéticas Visuais, na USP, né? E o meu resultado do mestrado é uma pesquisa com gravuras em grande escala. Então, eu acabei de abrir uma exposição, semana passada, no Tomiotaki, onde eu mostrei uma gravura de 12 metros de largura por 3 metros de altura, em função dessa imersão nesse contexto. Então, é um espaço muito, muito rico. Enfim, mas, assim, falando sobre as residências,
o ateliê ele acaba funcionando na marra. Assim, a gente se juntou e divide as contas. Então, a gente não tem uma programação anual regular. Acaba que a gente aprova projetos e, enfim, eu estava com a Bolsa da Funarte ano passado, o Armando com outros projetos também, e a gente vai tocando os nossos projetos e as pessoas, sei lá, mandam um e-mail, olha, estou interessada em ir em Belém, quero conhecer Belém. Vem, tem um ateliê, mandam uma proposta de uso do espaço e, enfim, tem um lugar para receber as pessoas, mas é tudo muito informal. Assim, acho que, como lugar, é meio que um reflexo da cidade. É isso. Esse aqui foi? Pode acender a luz, eu vou mostrar a imagem. Esse aqui, é só falar mais alto, e esse aqui não, esse aqui. Oi. Mas vai chegar? Vai derrubar alguém aí? Então, aqui... Primeiro eu queria agradecer vocês que estão acordados até agora. Eu vou falar um pouco de Terra Una, mas eu queria tentar, porque eu entendi assim a proposta, a partir de Terra Una, que é o espaço onde eu trabalho, tentar tocar em algumas outras questões que eu acho que a gente traz, eu acho que passam pela gente, enfim. Terra Una é uma ecovila. Ecovila, quando a gente fala ecovila, a gente está se filiando, então, a um certo modelo de vida sustentável, digamos assim, que é um nome proposto pelo GEN, que é o Global Eco Village Network. Enfim, é um modelo, né, que veio de uma pesquisa de um povo da Europa sobre vida sustentável, sobre comunidades alternativas do mundo todo, e chegaram mais ou menos nessa palavra, né, ecovila, pensando que é um espaço para você viver, trabalhar, se divertir, que supra suas necessidades de maneira sustentável. O que é sustentável é que seja viável a longo prazo, né, para prazo de gerações. E vem de uma constatação que o atual modelo de vida do mundo não é sustentável para as próximas gerações, né? E como diz o John Croft, né, que é uma figura australiano, ele fala que se você não está... como é que ele fala? Se você não está ajudando, você está atrapalhando, né? Se você não está no grupo dos que está trabalhando por uma modificação, você está no grupo que está trabalhando contra essa modificação, né? Ele põe assim, também para te dar uma situada, né, que a gente está aqui hoje e todos os dias a gente está apoiando esse sistema, né? A gente está apoiando os bancos que a gente tem conta, a gente está apoiando os supermercados que produzem alimentos com veneno, a gente está apoiando todas as instituições, né? A gente está financiando a extração de petróleo, e tudo isso faz parte da nossa vida cotidianamente, né? E como que a gente modifica isso, né? Então, esse é o pano de fundo de Terra Una, que há 10 anos atrás a gente tem um grupo que comprou uma extensão grande de terra, são 48 alqueires, tem rio, cachoeira, floresta, a gente acabou de registrar uma RPPN, enfim, na Serra da Mantiqueira, município de Liberdade, e eu estou no grupo desde o início, desde antes do início, enfim, a gente começou aqui numas casas em Santa Teresa, numas repúblicas, que a gente tinha feira de troca e tal. E a minha questão sempre foi o que a arte tem a ver com isso, como que a gente se coloca dentro disso. E logo as primeiras coisas que eu propus de fazer no espaço foi residência artística, em 2007. E a gente vem trabalhando desde então, né, com residência, a gente agora também é ponto de cultura, então dá oficinas na comunidade, a gente tem um ateliê de tecelagem de cerâmica na comunidade, tem um viveiro de mudas na cidade, né, porque a gente está a 12 quilômetros da zona urbana do município, num bairro rural totalmente esvaziado, né, um bairro que está decrescendo a população, nos últimos 20 anos era 4 mil pessoas da zona rural, hoje a gente tem menos de 1.000. Então, no nosso bairro são tipo 100 pessoas e tal. Você vê que e muitos são velhos, enfim, é uma região que está se esmaecendo, até por isso está voltando à floresta, até por isso a gente foi para lá.
né? Então, aproveitar também a decadência, né? Que faz parte, eu acho que, desse movimento nosso. E, enfim, aí o programa de residências. Como que a gente vai fazer uma ponte ou uma conversa entre esses modelos sustentáveis e a arte, né? É uma questão, é uma coisa que é complexa. A primeira resposta foi transpor algumas coisas, porque a gente fala de sustentabilidade, já pensa logo em ecologia. Mas, quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente tem que pensar também no caráter humano, né? Nas relações sociais, que é fundamental, nas relações pessoais, se são sustentáveis ou não. Então, a gente começa por esse ponto, eu acho, na residência, quando a gente, em 2008, lança um prêmio autogestionário. O que é isso? A pessoa se inscreve e, como na prática de consenso, quem é que tem que decidir? Quem está influenciado pela decisão. Então, a gente acredita nisso, né? As pessoas que vão decidir são as pessoas que são influenciadas pela decisão. Então, nesse formato autogestionário, as pessoas que se inscrevem é que decidem quem vai para a residência. E isso foi muito apoteótico em 2008, né? Porque era uma coisa, para a gente, muito nova. O nosso sistema computacional também era bem precário. Em 2010, a gente já melhorou bem. A pessoa já se cadastra automaticamente, já faz a página e tal. Esse material está todo no ar ainda, os sites Terra ONU são bem completos. Então, tem todo esse material, que eu acho um material muito interessante. Assim, já tive depoimentos de artistas que participaram só da seleção e falaram: pô, que foda essa seleção. Como que eu aprendi por participar dessa seleção? Por ler 100 projetos de pessoas que, como eu, estão interessadas em passar um mês no meio do mato produzindo. Sabe? E eu acho que, para mim, foi um aprendizado também, esse processo de seleção, primeiramente, né? Claro, depois da residência, a gente sai desse mundo internet e vai para um lugar que a gente começou a ter internet há pouco tempo. Claro, não assim a qualquer hora, né? No alto do morro, conectado com a antena, que às vezes, se passar a nuvem, não, né? Mas se não passar a nuvem, conecta com o celular, enfim. Então, é uma restrição de tecnologia interessante também. Também as decadências a gente tem que aproveitar, né? E as precariedades são fundamentais. Acho que a gente aproveita. Acho que as precariedades são mais importantes do que as abundâncias, né? Para as coisas como fonte de recursos para a gente. Então, desde 2008 a gente tem esses processos lá. A gente tenta fazer uma vivência comunitária nesses padrões de Ecovila, né? A gente cozinha junto, dorme junto, conversa junto. A gente tem práticas circulares de conversa, né? A gente tem várias coisas no dia a dia que são o dia a dia da comunidade, e a comunidade vai se estabelecendo aos poucos. Hoje tem um pouco mais de 10 pessoas mandando lá, né? Seria 9 adultos e 3 crianças, ou 10 adultos, enfim, varia, mas tem umas pessoas mandando lá. A gente tem uma área com casas particulares, tem uma área que tem alojamento, salão, a gente dá curso para 40 pessoas lá, tem curso todo mês de sustentabilidade, coisas relacionadas, meditação, sexualidade integral, enfim, todo tipo de coisas. E dentro desse espaço a gente faz as residências também. Então, o dia a dia da residência é o dia a dia da comunidade, né? Que claro que varia com quem está cada dia, cada vez, mas tem algumas práticas que a gente mantém. Estava aqui até falando agora há pouco com a Brígida, né? Algumas pessoas aqui já foram, né? A Brígida, a Ana Luísa, a Bia fez várias curadorias lá, faz parte da equipe também, Bia Lemos, e a Camila, enfim, muita gente, o Zé Carlos, muita gente já foi, foram mais de 90 bolsas que a gente deu nesses 8 anos, né, para pessoas ficarem lá. Então, já teve muita produção, e eu acho que é muito interessante ver como o Terra ONU influencia essa produção e como é influenciada também pelas ideias das pessoas que vêm. Então, e a partir disso eu queria falar de 2 ou 3 coisas que eu acho interessantes, que tem a ver com essa sustentabilidade como uma certa integridade do projeto. A gente tenta ter um projeto íntegro, que significa que ele não se baseia num produto, né? Mas eu acho que o produto é importante também. A gente fala de um tripé, quando a gente vai falar de Ecovila, a gente fala de um tripé, que é o produto, a tarefa, no caso, a tarefa ou o produto, que é o objetivo, né? O processo e as relações. São 3 coisas que são igualmente importantes, né? Você aprofundar as relações, ou seja, criar comunidade. Você ter um processo saudável, sustentável, e que seja bom para as pessoas. E você ter um resultado eficiente, né? Então, não adianta você ter um resultado eficiente
e as pessoas estão se matando e ficam estressadas, não adianta. E também não adianta você ter um processo lindo, ficamos lá tomando cerveja, foi super gostoso. E aí, como que você transformou o mundo? Como é que você se relacionou com o seu entorno? Como é que você aprofundou suas relações? Foi super gostoso e não teve um produto, um objetivo, também não é suficiente, não é sustentável, né? Então, a gente tenta ter esse pensamento. E um pensamento de cooperação, né? Que eu acho que também tem a ver com comunidade e cooperação. Porque, se pegar no mundo dos ecossistemas e tudo, a gente tem dois sistemas de desenvolvimento ou de evolução possíveis, né? Que principais, que é a competição e a cooperação. A competição é muito importante a curto prazo, né? Quem comeu o recurso e se o leão comeu ou não comeu, qual leão que é mais forte, qual girafa tem o pescoço mais comprido. Essa é a competição. Mas isso é a curto prazo, né? A longo prazo, as estratégias de cooperação são as que possibilitaram que exista hoje vida na Terra. Se não tivessem os mecanismos de cooperação, a gente não poderia ter chegado a existir pessoas, enfim. Então, a gente lembrar disso, né? Que a gente cooperar, e a gente lembra disso lá todo dia lá no dia a dia com os artistas, né? Cooperação, e estimula que as pessoas trabalhem juntas e põem, enfim, esse é um foco. E eu acho outra coisa que a gente traz, conceitual, digamos assim, é a não polarização, né? Eu botei aqui como não polarização, como uma maneira porque a gente está falando de sistema fora do sistema, a gente está falando nas ecovilas como ideias para uma virada, né? Para um novo sistema, né? Mas é uma coisa de não ser contra, né? A gente não é contra. Também a gente não é a favor, né? Muito pelo contrário, mas a gente não é contra. A gente é como que a gente reconhece que a gente faz parte desse sistema, como que a gente reconhece que a gente, sim, compra gasolina, né? Então, sim, a gente é responsável também pelo aquecimento global. E como que a gente, não sendo contra, a gente também consegue transformar isso, né? Então, acho que isso não é fácil, não é simples, mas também não é para sofrer por causa disso, né? Que sofrer também não é sustentável. Então, e como que a gente vai criar oportunidades e criar... E aí volta, eu acho, para essas relações humanas, né? Como que a gente vai modificar na gente, na nossa maneira de se comunicar, né? Tipo, na nossa maneira de se relacionar com o outro, de ver os outros. Como que a gente vai tentar se mudar, né? Se modificar para gerar o ambiente necessário para com alguma transformação. Não sei se eu estou já viajando na maionese, ou se isso tem a ver, mas eu acho que é isso. Eu acho que um dos principais pontos de transformação não é se você recolhe o seu lixo, se separa o seu lixo ou não, mas é a qualidade do seu contato humano com as pessoas, né? Eu acho que a urbanização e a vida contemporânea, etc., tem coisas incríveis, mas isso é uma coisa que se perde, assim, que é essa sensação de comunidade, né? Que é muito importante, são as relações. E isso fica meio em segundo plano, né? Fica tipo assim, agora vamos dar palestras e tal, e vamos tentar chegar numa informação e trocar ideias para gerar projetos, para gerar uma lei. Mas isso, acho que nesse caso aqui nosso é secundário até. Eu acho que a gente está aqui se escutando e se vendo é muito mais uma estratégia de criar comunidade, de se reconhecer. E eu acho que se a gente reconhece isso, a gente vê, que bom, não fizemos a lei, mas pelo menos a gente... Né? Porque geralmente fica no segundo plano, aí vamos tomar cerveja ali fora e aí vai acontecer. Não, né? Eu acho que isso tem que ser colocado como uma prioridade, né? Como no programa de residência o processo é a prioridade, também as nossas relações, a gente se conhecer e se ver e se escutar é prioritário. E só a partir disso a gente pode, talvez, conectar ideias e talvez propor uma lei, né? E talvez... Enfim... eu acho que eu já pontuei as principais questões, né? A outra questão é sobre desenvolvimento e crescimento, né? Já falando do aspecto econômico da coisa, né? Se a gente está pensando muito em crescer, né? Vamos crescer, vamos conseguir mais recursos, vamos aumentar a nossa produção. Eu acho que é uma armadilha isso que acontece muito, e a gente é um pouco da reprodução de um certo sistema que a gente talvez não seja o que a gente queira reproduzir do sistema, né? Como o Bruno falou, da gente não fazer
uma reprodução de uma instituição. Eu não sou o CCBB, eu não sou, né, a prefeitura. Então, eu não preciso de algumas coisas. Enfim, eu não tenho que me desenvolver, eu não tenho que uma das grandes questões do capitalismo é essa necessidade de ser mais, e de vender mais, e de produzir mais, e de fazer um novo texto, e de lançar uma nova revista, e de lançar, sabe, eu acho que tudo é muito, é mais, se a gente se perguntar, acho que a gente tem que ser muito íntegro nesse sentido, a integridade e sustentabilidade que eu coloco junto, ser muito íntegro em ver o que a gente realmente quer crescer e o que a gente está crescendo por uma demanda, né? Que eu acho que eu comecei a me perguntar muito isso em 2011, quando a gente realmente virou um mega produção, né? A gente fez 5 residências em 2011. A gente abriu ponto de cultura com, sei lá, 40, 50 opções de coisas na cidade, fez um festival, e fez um festival de vídeo, a gente fez oficinas de todos os assuntos que podia imaginar, e, enfim, e depois a gente, calma aí, mas o que isso é sustentável? Isso não é sustentável, isso está deixando a gente cansado, a gente tem que fazer de um formato que não seja tão grande assim, sabe? A gente não precisa ser grande, a gente tem que ser íntegro e sustentável. E se perguntar mesmo nisso, né? Como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue realmente ter uma relação profunda com o nosso entorno, né? E não é simples, né? O nosso entorno lá praticamente é outra língua que você tem que falar, né? Para você conversar com a pessoa que mora lá na Serra, que não saiu de lá e que está lá e que não tem nenhuma das referências que você tem, e que você não tem as referências que ela tem, e você entender e você conseguir dialogar. Acho que eu demorei uns 5 anos para começar a conseguir conversar de igual para igual com os vizinhos lá, sem eles colocarem num lugar estranho e sem você também se colocar num lugar de... Se colocar pessoa a pessoa falando, né? Não é uma coisa simples, né? E como, então, manter esse formato, né? Manter um espaço que realmente... Isso é o necessário. Isso é o que é, isso que eu acredito. Isso é o tamanho que é bom para mim ver, que eu consigo estabelecer relações saudáveis, que eu consigo ter processos bons e consigo, sim, ter bons produtos que realmente valem a pena eu lutar por eles e escrever edital para eles sabe, não é diminuir, mas também não é crescer, sabe? É ser do tamanho exato, sabe? Ser íntegro nesse sentido, de ser do tamanho exato. Falei para caramba, tá bom. A sustentabilidade do tempo. Nós temos 8 minutos para deixar o recinto, porque o Hélio Oiticica fecha às 18. E eu gostaria de chamar a reação, Gisele. Posso chamar a reação, pelo menos para ocupar aqui esse espaço. Eu vou pedir a cada um que fale 2 minutos, para não deixar de haver reação. E, infelizmente, hoje vai ser antidemocrático, a gente compensa amanhã. O público não vai ter direito de palavra, isso é péssimo. Mas eu vou chamar, então, cadê a reação? Mônica Risoli, Samanta Moreira, Silvia Leal, Brígida Campbell. Mônica Risoli, do Ateliê Coletivo 2 e 1 de São Paulo. Samanta Moreira, do Ateliê Aberto de Campinas. Silvia Leal, do Barracão Maravilha, do Rio de Janeiro. E Brígida, do Hexa, de Belo Horizonte. Por favor, venham. Pá. Oi? Nossa, 2 minutos. Não dá, desastiga que não dá tempo. Muita pressão. Não, enfim, na verdade, fiquei pensando assim a partir da fala, nessa fala que a gente acabou de ouvir, algumas coisas assim. Uma coisa que o Gustavo me falou que eu achei interessante da gente pensar, também a partir dos debates da manhã, são os espaços independentes, autônomos, como também um lugar de formação. E, né, você falou mais cedo assim, fiz naquela época que a gente não tinha noção, né? Assim, e falou também o tanto que vocês aprenderam também no processo. E aí eu queria, assim, é mais só deixar mesmo plantar essa semente, de repente amanhã a gente pode conversar mais sobre como que esses espaços são os lugares de formação, tanto para quem está ali
no front, como também quem está participando. E até puxando também um debate que eu considero importante também da manhã, seria como que esses espaços reproduzem uma lógica institucional da arte, né? Mas como que esses espaços também podem produzir outras lógicas de pensamento em arte, que eu acho isso importante. E que é chato, e vocês comentaram também, essa coisa de que assim, a produção ela fica determinada pelo tipo de edital, e não o inverso, né? Então, acho importante a gente pensar assim, o quanto que de fato a gente está reinventando a arte, ou se a gente só está reproduzindo um modelão já estabelecido assim. Obrigada, Brígida. A Gisele acabou de dizer que a gente pode ficar até 18h30. Obrigada. Volta, estou brincando. Não pode. Senta. Agora eu já estou no choque. Tinha mais coisa. Nossa, Samanta também quer fazer parte. Você quer falar? Eu falo. Está bem na beirada. Eu sou Silvia. Atualmente eu trabalho no Barracão Maravilha, que eu não sei se vocês conhecem, espero que sim, venham conhecer. É um ateliê que acontece desde 2008, pontualmente sem nenhum recurso em seus 6 anos até hoje, por 5 artistas que proporcionam o seu próprio trabalho. Eu queria falar um pouco sobre o Nadan, o que você falou sobre ecologia, você agora acabou de falar de lógicas, e eu, inclusive, trabalhei um pouco com o Emanuel Kodja, do Terra Una, pelo Projeto M, que foi uma residência móvel que eu convidei, e com o Ivan Henriques, que é um super parceiro, que trabalhamos a ideia de sustentabilidade, enfim. Nessa lógica, né, nessa sustentabilidade, nós estamos aqui pela primeira vez nos conhecendo, e eu acho que pontuar esse reconhecimento é um valor, na verdade. E que nós somos o nosso meio e as nossas lógicas nós começamos a criar o tempo todo, recriar. Eu queria falar um pouco sobre a nossa residência que nós tivemos e que nós estamos em residência, né, com o Ateliê Aberto e o Jaca, que agora escolheram, não sei, né, você pode falar um pouco mais por que vocês escolheram a gente, mas nós fomos selecionados para falar e abrir nossas pernas, as nossas portas para discutir coisas que, na verdade, é uma generosidade, né? Eu acredito nesse valor da generosidade, de abrir, falar, compartilhar, esse é o nosso valor. No programa de residência internacional agora que a gente teve, nós criamos um modelo onde o artista paga para vir integralmente. Nós viabilizamos com uma carta de convite, né, com essa aproximação desse convite de vir, nós proporcionamos eles a produzirem o trabalho e começar a transferir, né, o valor econômico que eles têm. Isso trouxe algumas questões, né? Na verdade, até dificuldades entre nós, entre o nosso circuito, de, por exemplo, o artista não deve pagar para trabalhar, né? O artista não deve investir no trabalho dele. O que são essas perguntas, né? E, no caso, o que a gente conseguiu fazer no Barracão, como um lugar específico aqui no Rio, com essas particularidades, esses artistas individuais que estão ali, foi proporcionar essa experiência. E eles pagaram por isso. E isso proporcionou a gente valorizar os profissionais que a gente trouxe junto, quem a gente investiu. Eu estou fazendo sentido? Estou falando um monte... Mas é isso, eu acho que eu queria pontuar só essas palavras mesmo, assim, conceitualmente, né? Ecologia, o que é isso, o que é cuidar desse meio nosso, o que é reconhecer o outro, o que é pagar o outro, o que é não viver do Estado, o que é proporcionar o nosso próprio trabalho
e valorizar isso, valorizar os profissionais que nós todos somos. Eu acho que as apresentações todas hoje foram incríveis. Eu acho que a gente tem muito para ficar, muito incentivados mesmo por estar aqui produzindo nesse meio com tantos profissionais incríveis e valorizar isso e nos reconhecer e respeitar. São essas questões assim que me preocupam. E eu sou só uma pessoa no barracão, nós somos 5, 6. É isso. Bom, boa noite já, né? Eu sou a Mônica, do Ateliê Coletivo 2 em 1. Tá muito alto? Não, tá ok. Bem, no 2 em 1 nós temos um programa de residência, que é o Residência Nômade, e que eu acho que o nome ele fala um pouquinho de algumas questões que foram levantadas aqui, né? Algumas pessoas falaram muito da relação com o entorno e desse embate que tanto o artista como o espaço cria com o seu próprio entorno, né, e como isso está relacionado à mobilidade. Então, a partir do momento que as pessoas se deslocam para vir até a um outro espaço, isso gera um embate. Nós também temos um projeto que me lembrou um pouco a vitrine da Casa Tomada, que é o Fachada, que também acho que é uma tentativa de criar uma relação com a vizinhança, com o entorno, de aproximar o processo de criação artística do público local. Mas o que eu realmente gostaria de dividir é um questionamento que eu tenho e que não é algo que nós conseguimos ainda viabilizar dentro do nosso espaço, que é como participar de um desenvolvimento local, né, comunitário. Então, como gerar estratégias de desenvolvimento não só artísticos, mas também econômicos e sociais com o nosso entorno. Então, eu não sei exatamente como isso seria possível, se seria possível estabelecer parcerias de serviços, da gente priorizar, comprar das pessoas que estão próximas, como criar uma espécie de crescimento conjunto localizado. Então, isso não é uma prática que nós temos atualmente, então, até por isso é uma angústia que eu gostaria de dividir, porque muitas vezes a gente... Bom, obviamente, a gente sempre procura o mais barato, né? E nem sempre o mais barato é o que está mais próximo. Mas por que não tentar criar, estabelecer redes, né, de proximidade e que possam gerar esse desenvolvimento conjunto? Então, é uma angústia que eu queria deixar aqui e dividir com vocês. E eu não sei, um pouco a fala da Francisca, eu acho que se relaciona com isso, quando ela está... Não... Francisca? Ah, não, você é a... Desculpa. Não. Elaine, confundi, desculpa. Quando ela fala da metalúrgica e de como isso acabou sendo uma extensão do próprio ateliê, eu acho que é um pouco isso, né? Esse tipo de associação. Bom, acho que é isso. Eu não vou me estender muito. Posso passar a palavra? Bem, eu sou a Samanta do Ateliê Aberto, o espaço como a ancião. Coloquei aparelho para não parecer tão velha. E, na verdade, fiquei pensando em participar dessa mesa muito focado nesses 4 pontos, né? Porque o que a gente tem para falar não tem fim, na verdade. É uma troca permanente. Entendo um pouco que essa mesa, talvez, uma das coisas que mais me trouxesse, que mais me faz pensar, é uma relação que o Gustavo começa, a abertura aqui dessa mesa, quer dizer, tudo começou na minha casa, né? Enfim, e isso começou na minha casa, começou com projetos que eu tinha desejo, começou com uma junção de amigos, enfim, o quanto aqui a gente está buscando em todas as falas, na verdade, a gente finaliza as falas trazendo uma questão sobre a sustentabilidade, a sobrevivência, a relação financeira que a gente tem que negociar constantemente. Isso a Maíra traz um pouco também da experiência do Ateliê Amanhã, mas a gente fazendo, por coincidência, um processo colado ao circuito da desdobra, que é o projeto do Jaca e do Ateliê Aberto, chamado Diagnósticos para Indigestão, né? Onde a gente quer tratar justamente das coisas que são difíceis, enfim.
Na formatação desse projeto, desse diagnóstico, de como a gente vai se relacionar, né, nas visitas e com os tempos, a discussão toda era afetividade versus financeiro. Né, a questão do planejamento, como que a gente, na verdade, enfim, trabalha o tempo todo como um projeto que é de escolha. Né? Então, fiquei pensando muito em trazer, até porque, acho que talvez para finalizar até seja interessante, quer dizer assim, a escolha dos nossos projetos aqui, de abrir as nossas casas, né, das portas abertas, porque é isso, o Gil traz também, era a minha casa, que eu abri um espaço. Quer dizer, muitas vezes as escolhas das pessoas e os formatos que a gente recebe, né, essas trocas, tem esse sentido de ser anfitrião. Né? Isso a gente acho que não pode esquecer. Tem um processo que é afetivo, realmente, e que alimenta, na verdade, o processo tanto quanto o valor mensurado financeiro. Né? Claro, todos nós aqui queremos poder viver disso, né? Honestamente, sustentavelmente, ideologicamente. Né? Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque a gente está aqui por um desejo. Né? Senão a gente mudaria de contexto, enfim, todos aqui somos profissionais bastante competentes para poder estar desenvolvendo um projeto em algum outro lugar. Né? Outro ponto, na verdade, que também me traz para o assunto, a questão de mobilidade e relações externas. Hoje, na primeira mesa, em relação às observações, enfim, do público, da questão de ser autônomo. Né? O Ateliê Aberto tem uma experiência que é focada no espaço, Ateliê Aberto, e de desenvolver projetos externos, né, ao Ateliê Aberto, que vários outros espaços desenvolvem também. Vejo a relação do ser autônomo como processos de elaboração e de execução do nosso alcance também a outros territórios que não sejam o nosso espaço, né, o espaço que seja ou uma plataforma, ou uma iniciativa cultural, ou espaço físico. Né, como a gente, na verdade, pensa, acho que é uma relação que a gente sempre discute. A partir do momento, a grande maioria aqui tem uma formação de artista e você pensar projetos, você elaborar projetos, você produzir projetos fora, dentro do nosso papel de artista, é um processo totalmente diferente do que se a gente não tivesse também um pensamento de criação. Né? A negociação, o imaginar desenvolver projetos em outros lugares, que não sejam só os tais espaços que a gente tem como nossos, né? Sejam em editais, sejam em concursos, sejam em idealizações, também são modificadores nesse processo do seu entorno. Né? Enfim, e também entendo isso como um processo de autonomia. Né? A partir do momento que a gente vai desenvolver, sim, um projeto, seja para um edital do Centro Cultural Banco do Brasil, para o Itaú Cultural, ou qualquer uma dessas frentes que a gente fica sempre negociando, né? A importância de que esses projetos eles tenham, sim, uma autonomia do nosso pensamento, da nossa negociação, entender o papel de nós, artistas, gestores, produtores, de um respeito em relação a essa divisão dos bens, né? A partir do momento que um projeto é incentivado, isso para mim é uma relação, né? É uma questão de um pensamento autônomo, enfim, questões como temos o curador é tão importante quanto o artista, quanto o produtor, quanto o processo desse trabalho ser elaborado. Né? Então, fiquei pensando muito em pontuar essa questão. Sim, estamos aqui discutindo isso e todas as nossas dificuldades, mas todo mundo com muito tesão de estar aqui fazendo isso. Né? Então, de receber as pessoas nos nossos espaços, que são nossas casas, e pensar também no entorno com essas possibilidades que eu acho que são importantes, que é de ampliar parcerias. Não parceria só entre a gente, né, uma rede que se cria, que já existe, enfim, de uma ajuda, de colaboração, que é assim que todo mundo começou também, mas a importância também do que também apareceu no começo do dia, dos espaços públicos ou outros espaços que a gente tem que começar a trazer para perto.
né, a buscar também um convívio, uma conversa. Enfim, estamos num momento muito interessante da produção em torno dos nossos espaços autônomos, né? Enfim, então acho que é bacana pensar nessa relação, a mobilidade, só fechando, que eu acho que também é uma outra questão que a gente sempre conversa, você ficar pensando ali que uma empresa que vai fazer aquele treinamento fora, que é para sair do quadradinho, para as pessoas serem criativas e pensarem em coisas. Enfim, a gente também corre o risco de viver dentro de um quadradinho, né, a partir de uma série de coisas. Então, a questão também de extravasar, de sair, de trocas, dessas relações, da gente também não ficar olhando só para o próprio umbigo e estar no quadradinho, né, os nossos espaços, por mais criativos que sejam, também se tornam, enfim, escassos em alguns momentos, né? Então, a questão de mobilidade, de pensar que a gente pode extravasar um pouco, eu acho que esse pensamento também, e as possibilidades de ações atuais que a gente tem hoje, a partir do que a gente está discutindo aqui. Que espero que amanhã, e com certeza, as interlocuções já estão acontecendo para que a gente tenha um processo que vá adiante a partir desse encontro. Desenvolvendo essa residência lá em Niterói, justamente porque era um espaço da minha família que estava há 10 anos sem uso mesmo, e quando eu abri os olhos eu vi que era uma terra improdutiva e eu resolvi ocupar da única maneira que eu podia, que era abrindo para dialogar e criar arte. Dito isso, é só para realmente ter algum assunto, alguma lógica do que eu vou falar agora. Hoje, nesse momento, está acontecendo, tem vários desabrigados da ocupação da Telerge, que também é uma terra produtiva, e que estão todos em frente à prefeitura lá, pegando chuva, e tem muitas crianças e mulheres grávidas aí que eu me comovo, e estou ativamente recolhendo alimentos e roupa para levar para eles desde que eles estão lá. E vou aproveitar aqui que está reunida a classe artística com esse pensamento que eu espero que seja político e humanitário, para voltar os olhos para essa situação que acontece agora nas periferias do Brasil inteiro e principalmente no Rio de Janeiro, porque a política aqui de gentrificação já acontece há muitos anos e eu tenho acompanhado isso de dentro da Maré, que foi onde eu comecei a fazer minhas performances. Então, nesse momento, estou falando rápido para ser breve, eu aqui aproveito da minha forma física para emprestar minha matéria para os invisíveis, que nesse momento estão por nós, que eu recebo como ativista política, essa manifestação deles em frente à prefeitura. Estão falando também de nós, classe média, do nosso conforto, que tivemos nosso aluguel aqui no Rio de Janeiro de R$ 1.500 para R$ 4.000, e diversos de nós têm que ir cada vez para mais longe. E nesse momento, agora, às 5 horas da tarde, estava marcada uma grande manifestação e que prometia ser bastante raivosa por conta de todos esses anos de mentira e esquecimento. Eles justificam que estão cadastrando essas pessoas, estão organizando para cadastramento, porém, muitas delas, nesses últimos, desde 2007, vêm se cadastrando e têm seus imóveis da Minha Casa Minha Vida roubados pela milícia. Simplificando e resumindo, mas eu não posso perder essa oportunidade de materializar os invisíveis. Quem puder passar os olhos por lá, quem puder levar um pacote de biscoito de maisena e 1,5 litro de água, é de grande ajuda. Obrigada. Vamos fechar improvisado. Muito obrigada a todos pela maratona.
Eu tô um pouco saturada no bom sentido, foi intenso, né? Amanhã a gente continua, vão ser 2 dias intensos. E convidamos a todos. Tainá convida, né, para ir lá para o Nazareno agora, para o Oi Futuro, para a gente continuar numa outra dinâmica, um pouco mais tranquila. E amanhã às 11 aqui para conversar, e para os gestores a gente vai até às 18 amanhã de novo, tá? Com a nossa plenária, que a gente vai decidir amanhã. Eu queria só pedir aqui para os gestores o seguinte: eu sugiro que para essa reunião de amanhã, que a gente eleja de maneira bem tranquila e democrática, que as pessoas se apresentem de repente, 3, 4 secretários que vão pegar carta de Natal, mais o que foi dito aqui, que é anotado pelos relatores, e que arredondem um documento amanhã, nessa 1h30 que a gente vai ter. Tá? Nem que seja um arredondamento simbólico para que um outro documento seja redigido mais tarde, com calma, mas que 3 ou 4 pessoas se prestem a essa atividade de secretariado, não sei como é que se fala, só para ter uma organização da coisa, tá? Isso a gente pode decidir mais tarde, amanhã, de maneira bem tranquila. O Edson já topou, né? Já falei com você, você já topou, eu já obriguei, mas... Ok, muito obrigada. Até amanhã. Gente, só um recado rapidinho. Eu trouxe um material lá do Centro Cultural, que é um catálogo do projeto Arte Praia. Se por acaso alguém não vier amanhã, pega comigo agora, tá? Porque eu vou deixar para distribuir amanhã, para levar já para o hotel, mas está aí. Então, é um dos nossos projetos, é um catálogo bacana e queria que vocês levassem, tá bom? Eu só queria dizer que eu trouxe um livro para cada gestor, do livro que eu lancei no ano passado, então quem não recebeu, por favor, eu estou com eles na mochila, se puderem vir pegar, eu agradeço.